Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, eu queria aqui dar uns avisos que foram solicitados por ouvintes. O primeiro é o seguinte, que no Centro Cultural Mirador, seção masculina do Opus Dei, em Porto Alegre, vai haver aí uma série de encontros sobre história da arte, tendo como palestrante o Adriano Bechara, começando no dia 20, indo até 22 de julho, de sexta a domingo. Muito bem, aqui não tem endereço, mas eu suponho que as pessoas conheçam o Centro Cultural Mirador, seção masculina do Opus Dei, em Porto Alegre. Segundo aviso, aqui o nosso amigo Antônio Anguete pede que nós avisamos que no próximo domingo, dia 22, a missa tridentina do Instituto Bom Pastor, em Belo Horizonte, será excepcionalmente às 17 horas, voltando ao horário normal, 9 horas da manhã, no domingo seguinte. E por fim, eu queria pedir a vocês que dessem uma olhada na página do meu filho Davi, no Facebook, www.facebook.com/marchetaria, com CH, marchetaria.brasil, onde ele expõe algumas das suas obras de marchetaria e pintura, que são realmente um negócio espetacular. Então, quem quiser adquirir as obras, pode se informar pelos telefones 011 2427 3608, 2427 3608 ou 7031 2840. Os dois telefones são de São Paulo, 011. Então, evidentemente, também tem uma outra coisa. Amanhã, para aqueles que estão nos Estados Unidos, em Washington ou em mediações, amanhã vai haver um importantíssimo encontro no National Press Club, na Rua 14, presidido pelo nosso amigo Cliff Kincaid, que é, vamos dizer, uma investigação abrangente sobre a vida e obras de Barack Hussein Obama. E alguns conferencistas lá da mais alta qualidade, como o professor Paul Kengor, professor do Grove City College, e o general Yon Mihai Pachepa, que é o desertor de mais alto nível das forças soviéticas, que veio para o Ocidente, e que tem informações absolutamente espetaculares sobre a ligação das elites americanas, especialmente o seu Barack Hussein Obama, com essas forças radicais islâmicas. E vocês podem obter mais uma informação. Ele tem um site que chama http://leninsharia, leninsharia.com, ou então podem obter informações pelo telefone. Temos aqui tem um telefone aqui. Está aqui. Informações com Phil Kent, K-E-N-T, no telefone 404-226-3549. Então, quem estiver em Washington, não perca. Talvez eu tente ir, não sei se chegar em tempo, né? Muito bem, esta semana houve este episódio aí do deputado Jean Willis, que eu recebi uma mensagem altamente insultuosa, que vinha com o endereço do deputado Jean Willis na Câmara Federal. Então, as pessoas até estão gozando de mim, porque dizem, não, mas ele aceita o e-mail, não vai verificar o IP, etc, etc. Bom, eu não verifiquei por uma razão muito simples. O e-mail vinha com o endereço da Câmara Federal, portanto, se houvesse alguma treta ali, o remetente, o verdadeiro remetente, estaria cometendo um crime não contra mim, nem contra o cidadão João Willis em particular, mas contra o próprio governo federal. E quem é que ia correr um risco desse só pelo prazer de fazer uma piada cretina? Então nem me passou pela cabeça que o e-mail pudesse ser falso. Além disso, o estilo da mensagem combinava mais ou menos com o estilo geral dos esquerdistas quando escrevem a meu respeito no Facebook, no YouTube, no Orkut, etc., e no Twitter. Então eu falei, bom, o estilo não era muito diferente das mensagens usuais. Eu não conheço o deputado Jean Willis, não sei como é o estilo de escrever dele, tal, mas aquilo está dentro da média. E respondi aquilo que me parecia no momento ser o pensamento do deputado Jean Willis. Daí publiquei lá uma resposta, daqui a pouco chega uma tréplica, pior ainda.
E eu já estava me aprontando para responder à tréplica quando chega o aviso do deputado João Willis. Falou, eu não escrevi porra nenhuma, tá certo? Não sei quem enviou esta merda, tá certo? Porém, não chegou o aviso para nós, ele não mandou aviso para nós, isso é importante. Ele simplesmente publicou a notinha no Twitter. Alguma boa alma viu aquilo no Twitter, me avisou, nós mais que depressa fomos investigar, né? E um dos nossos colaboradores que entende desse negócio conseguiu identificar, disse, olha, de fato o negócio não veio do endereço do deputado João Willis, veio de um provedor tcheco especialista em fraudes, provedor situado na República Tcheca. Nós mais que imediatamente e antes que o deputado João Willis nos pedisse qualquer coisa, nós tomamos a iniciativa de investigar e denunciar a fraude. Quer dizer, isso não veio da caixa postal do João Willis. Foi, né, algo engraçadinho, que ou é um gaysista fanático ou um anti-gaysista louco. Pode ser qualquer das duas coisas, ou pode ser uma mistura das duas coisas. No Brasil tudo é possível. Tá certo? Que decidiu criar um problema aí entre eu e o deputado João Willis. Tá certo? Então, de mim ele falava coisas horríveis ali, né? Fazia ameaças apocalípticas, disse que ia pedir minha deportação para o governo americano. Né? E o deputado João Willis, ele apresentava ali, falava em nome do deputado, usando o nome do deputado João Willis, defendendo a tal da liberdade sexual para as crianças, direitos sexuais das crianças. Né? Eu não sabia se o deputado João Willis tinha defendido essa ideia ou não. Tá certo? Tem gente que acredita que ele defende. Tá certo? Mas ele assegura que jamais defendeu isso, que ele é totalmente contra, e eu não tenho motivo para duvidar dele. De qualquer modo, a coisa já está investigada e devidamente denunciada. Então saímos, né, limpos, eu e o deputado João Willis. Continuo tendo todas as minhas divergências com ele, vou continuar discutindo, vou continuar falando, tá certo? Né? E continuo achando que ele é feio, tá certo? Mas desse negócio parece que ele está realmente inocente, tá certo? E a primeira coisa que a gente pede aqui, todos os programas, assim, que Deus nos preserve de cometer uma injustiça, tá certo? Porque, veja, a injustiça tem a história de um famoso rabino, né, que um dia chegou um sujeito para ele e falou, olha, eu andei falando muito mal do senhor, né, espalhando umas coisas aí e tal, mas eu estou arrependido, eu quero consertar. Daí o rabino disse para ele, você faz o seguinte, você pega um monte de jornal, picota em pedacinho desse tamanho, né, e daí você vai no prédio mais alto da cidade e joga os papeizinhos, né, e depois você volta aqui. Daí o sujeito fez isso, né, daí voltou, jogou os papeizinhos, joguei. Pô, agora você vai e cata os papeizinhos, né. Você fala, não dá. Daí, pois é mais fácil fazer isto do que você, né, conseguir neutralizar os efeitos de uma fofoca, de uma intriga, porque você não sabe aonde aquilo vai parar, tá certo? Então, nós já colocamos o aviso lá, então está limpa a situação, recebemos o agradecimento do escritório do assessoria do deputado João Willis e está tudo limpo, tá certo? Agora, eu queria observar, não só a esse respeito, mas a respeito de várias outras questões. Se vocês ouvirem a conferência que eu fiz no lançamento do meu livro A Filosofia e Seu Inverso, livro que, aliás, eu acabo de receber um exemplar, está aqui, a capa está muito bonita, né? Bonita é elogio em boca própria, porque foi eu mesmo que inventei a capa, né? Eu pelo menos pedi que fizesse mais ou menos de acordo com esse modelo, um capa sem ilustração, só letras, que eu acho que é o que combina com livros de filosofia, né? Se é um romance, uma coisa assim, bom, tem que ter uma ilustração, tem que ter um sujeito dando uma facada no outro, alguma coisa desse tipo, uma mulher pelada, coisa assim, mas livro de filosofia não, é só letra. Então, na conferência que eu fiz ali, eu explicava assim, que a linguagem dos debates públicos, né, questões políticas, morais, religiosas, etc., geralmente se trava usando figuras de linguagem, principalmente metonímia, quando você toma-se a parte pelo todo, o instrumento pelo agente, etc., etc., e que, em geral, esses termos eles não correspondem a nada de real no mundo. Quer dizer, você precisa escavar a linguagem do debate público para você saber qual é a questão que realmente está em jogo. Normalmente, numa sociedade civilizada, você tem várias pessoas empenhadas em fazer esse tipo de análise, de modo a reduzir os debates públicos aos seus termos reais. Não é que se tem de haver oposições, que haja em torno de dificuldades reais, ou de oposições reais,
e não, vamos dizer, de meros símbolos que, uma vez soltos no ar, provocam emoções nas pessoas e despertam, então, reações contra ou a favor, às vezes, de coisas que não existem absolutamente. Tá certo? Então, a linguagem da propaganda, da ideologia, etc., é sempre assim. Ela é toda feita de metonímias. Tá certo? E o Brasil, no Brasil de hoje, todo mundo, eu assinalava ali, está raciocinando e falando de uma maneira ferozmente metonímica. Então isso quer dizer que você nunca sabe quais são os problemas reais que estão sendo discutidos. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma ideia, de uma proposta política que você a apresenta nos termos que lhe parecem, vamos dizer, realçar as qualidades dessa ideia, tá certo? E o que você espera dela. Isso não quer dizer que você tenha realmente examinado esta ideia para ver a que ela pode corresponder na realidade dos fatos, ou seja, qual é a substância, por assim dizer, material da ideia. Você ressalta as qualidades que você lhe atribui, mas note bem, entre a qualidade que uma coisa tem de ser boa, de ser má, de ser maravilhosa, etc., etc., e a substância, isso é, o que ela realmente é, existe uma distância enorme. Quer dizer, a primeira distinção que Aristóteles faz nas categorias é justamente entre o que é a substância e o que é a qualidade. Tá certo? Então, por exemplo, você pode achar que o socialismo é maravilhoso ou que o socialismo é monstruoso, mas isso não lhe diz o que é substantivamente o socialismo. Note bem, e o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta, quer dizer, como o autor da proposta a apresenta. Tá certo? Porque quando ele apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades e das expectativas e das esperanças, etc., etc. Tá certo? Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isto com seriedade, chegaria à seguinte conclusão. O que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. Com a promessa, é claro, que depois ele vai repartir tudo. Mas, de qualquer modo, os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 64, quando houve o golpe militar, teve um monte de comunista que saiu correndo, pedir ajuda para amigo rico para ele ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Tá certo? Quando, ao contrário, você tem um problema com um sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, tá certo? E, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, etc., para que o protejam contra essa pessoa. No socialismo, isso é eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que o Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Então, você não vai ver professores de filosofia na época examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Tá certo? Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Olha, isso que você está propondo, quer dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, né, jogando um contra o outro ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, esta ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você disser, não, mas nós fazemos socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem para onde correr e não tem como desmontar o sistema. Isso é exatamente o que assinalou o Martin Melia naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente, porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então quer dizer que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo sob qualquer das suas formas. Seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas e assim por diante.
Então, ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto, né? Do mesmo modo, quando se discute hoje, por exemplo, casamento gay, as pessoas reagem a isso na base, vamos dizer, da resposta emocional a uma figura de linguagem. Porque casamento gay é uma figura de linguagem, não é um conceito científico descritível. Tá certo? Então, você veja, por exemplo, se dois homens machos, atraídos um pelo outro, casam, é um casamento gay. Agora, se um homem macho casa com um transexual operado, onde há perfeita diferenciação dos papéis, também é casamento gay. Eu digo, mas o que é isso? Tudo cabe, é saco de gato? Tá certo? Então não há um conceito que explique para você exatamente o que é um casamento gay, materialmente o que isso vai representar. Então as pessoas tomam posição conforme, vamos dizer, aquela figura de linguagem lhes desperte respostas positivas ou negativas, respostas emocionais. E daí esse debate vira um pandemônio completo. Tá certo? E se não tiver pessoas qualificadas para analisar o negócio, saber, peraí, do que nós estamos falando mesmo, o debate pode crescer em intensidade e virulência, tá certo? Na base da pura afeição ou repulsa a símbolos. É uma coisa de louco, tá certo? E as pessoas estão tão desacostumadas no Brasil à análise desse conceito, que quando eu tentei fazer análise sobre o negócio do homossexualismo ser natural ou antinatural, um monte de camarada evangélico católico ficou bravo comigo, né? Eles não são capazes de analisar a coisa, eles querem realmente tomar posição na base do símbolo e da reação emocional. Então isso quer dizer que a simples função, vamos dizer, esclarecedora, que é de um filósofo na sociedade, as pessoas nem sabem o que é. Inclusive pessoas que são, entre aspas, formadas, né, em filosofia, né? Porque antigamente o Bruno Tonantini dizia, não, os caras deviam dar um diploma honoris causa de filosofia para você. Eu digo, quem vai assinar essa porcaria, né? Isso é um cheque sem fundo, pô. Não tem pessoa qualificada para assinar isso no Brasil. Eu podia dar um diploma para eles, porque eu estudei, eu conheço esse negócio. Esses camaradas não, vocês são um bando de incompetentes, pô. Quem é que não sabe, né? Então, tudo que eu estou tentando fazer com relação a este debate, meu filho, não é tomar posição em face de símbolos. Eu não sou trouxa, quer dizer, eu não sou, vamos dizer, um touro desse de tourada que você agita um pano vermelho e ele investe em cima. Não, eu quero saber do que se trata realmente. Quer dizer, se é para comprar uma briga, eu tenho que comprar uma briga substantiva. Tá certo? É claro que tem pessoas que não imaginam que existe esta atividade analítica, crítica dos conceitos, então eles acham que eu estou simplesmente tomando posição. Eu falo, bom, o cara está me interpretando no nível intelectual dele, o que é que eu posso fazer? Então, você verá, exemplo disso. Alguém me manda aqui uma matéria, sendo uma estudante brasileira esteve em Cuba, e ela está dando o seu depoimento direto de Cuba e derrubando mitos a respeito de Cuba. Tá certo? Então ela fala maravilhas de Cuba, etc, etc. Bom, ela não esclarece que ela esteve somente nos lugares que o governo determinou onde ela podia estar, quer dizer, ela foi lá como convidada. Então você vê aqui a nossa fazenda modelo, a nossa, né? E você não circula livremente pela sociedade cubana. Por exemplo, ela foi visitar as prisões para saber quantos prisioneiros políticos tem lá? Não, claro que não. E assim por diante. Agora, tudo que ela vê de ruim na sociedade cubana, ela diz, eu vi com os meus próprios olhos o efeito do bloqueio econômico americano. E as pessoas leem isso e acreditam. Eu digo, escuta, peraí, uma relação entre uma medida econômica e o estado da sociedade não é algo que você possa ver com os olhos. Tá? Isso depende de uma análise econômica. Não é um fenômeno físico que você possa enxergar. Tá? Não tem um treco chamado aqui efeito do bloqueio, que você vê assim, como se fosse um poste na rua. Ou seja, o depoimento direto não vale absolutamente nada sobre isso. Você precisaria contar a história, tá certo? E mostrar um por um como foram o efeito bloqueio foi determinando este ou aquele efeito na sociedade cubana, sem excluir que houvesse outras causas possíveis. Porém, mais ainda, né, o bloqueio ele só diz respeito aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não proibiu que o resto do mundo comerciasse com Cuba, só os Estados Unidos não comerciam. E, curiosamente, o argumento da Revolução
era que aquilo que estava danando Cuba, que estava destruindo Cuba, era o comércio com os Estados Unidos. Então, mas o raio do imperialismo, afinal de contas, ele faz mal a Cuba pela sua presença ou pela sua ausência? Porque antes fizeram a revolução para eliminar a presença, eliminou a presença. Agora estão reclamando da ausência. E essa menina cretina, coitadinha, ingênua, né? Ela vai lá e vê o pessoal passando fome, diz a culpa do bloqueio. E ela acredita que ela viu a culpa do bloqueio. Quer dizer, você vê um fenômeno físico e acredita que viu uma relação econômica. Isso é um estado quase hipnótico. E esse é o próprio, vamos dizer, é o próprio raciocínio metonímico. Né? Quer dizer, você vê um efeito e você acredita que viu a causa. Mas a ligação da causa com o efeito não é um fenômeno material, meu filho. Que seja visível com os olhos da cara, é um fenômeno que se produz no tempo, tá certo? Por vias complexas, por acumulação de fatores, tá certo? E que, quer dizer, ademais tem esse pequeno problema de que ele contradiz o discurso da própria Revolução. O seu problema antes não era exatamente que estava cheio de americano comprando e vendendo em Cuba? Agora eles foram embora, agora está reclamando se aqueles de volta. Tem alguma coisa errada. E curioso que o sujeito me manda esta matéria, né? E tem um monte de comentários, e no comentário ninguém se lembra de dizer, escuta, você viu os efeitos? Você viu as causas? Você está enxergando causas? Ao enxergar causas, meu filho, com os olhos da cara, mas por que enxergar fantasma? Né? Você não pode enxergar uma estatística com os olhos da cara. Tá certo? Muito menos uma relação entre duas estatísticas. Mas ela acredita que viu. Então o que eu chamo isso? Isso é o raciocínio ferozmente metonímico. Né? Então, eu sugiro que vocês vejam esta conferência do lançamento do Filosofia e seu Universo, que aliás eu recebi aqui um exemplar muito bonito, né? Alguns exemplares que chegaram. Agradeço muito à vida editorial, ao apoio que recebemos da Associação Comercial de São Paulo para o lançamento do livro, tá certo? E a todos que colaboraram aqui de uma maneira ou de outra. Tá certo? Agora, outra coisa. Peraí, tem um telefonema. Alô, quem é? Alô? Alô, Olavo? Eu? Oi, é Rafael, né? Rafael, tudo bem? Eu estou falando aqui de aula, Texas, mas eu sou de Texas? Fale mais alto, por favor. Eu estou falando de Austin, Texas. Austin, Texas. Perfeito. Como é que vai o senhor? Eu estou bem, mais ou menos. Ah, que bom, que bom. Então, senhor Olavo, eu tenho uma pergunta que é de caráter pessoal. Eu acho que provavelmente não tem nada a ver com o resto do programa. A minha pergunta é a seguinte. No seu vídeo Gigantes e Fofoqueiros, o senhor fala muito do orgulho alheio. Né? Do quê? Fala orgulho alheio. Eu não me lembro da expressão, mas em todo caso continue. Orgulho impessoal, o senhor fala que... Ah, sim. Então, eu achei muito interessante o que o senhor falou, porém, eu lembrei também que o senhor vive falando que o senhor não tem vergonha de ser brasileiro porque o senhor não tem culpa. Claro. Então, a minha pergunta é a seguinte, por que para o senhor é mais aceitável orgulho impessoal, mas não é aceitável vergonha impessoal? Não, é perfeitamente aceitável a vergonha impessoal, caso você tenha participado, tá certo, ou esteja ligado de algum modo a uma culpa coletiva. Por exemplo, esse pessoal todo que pertence ou pertenceu ao Partido Comunista deveria ter vergonha dos feitos macabros do seu partido ao longo de um século. Eles não têm vergonha nenhuma, na verdade, porque muitos são psicopatas, são incapazes de sentir vergonha, mas a vergonha seria justificada, tá certo? Você vê que o filósofo Carl Schmitt, que deu algum vago e longínquo apoio ao nazismo quando estava surgindo, né, e que depois voltou atrás, ele confessou a sua vergonha de ter cometido este pecado. É inteiramente justo. Agora, no caso, vamos dizer, a expressão "tenho vergonha de ser brasileiro" se espalhou pela internet, todo mundo estava dizendo isso. E então eu fiz essa observação, falando, não posso ter vergonha nenhuma porque eu não tenho culpa. Eu sou apenas um pobre espermatozoide que foi jogado numa viagem transoceânica e fui parar aí. Como é que eu posso ser culpado disso aí? Quer dizer,
eu posso ser culpado, posso ter vergonha da parte que eu ajudei a embostear o Brasil. E ajudei um pouquinho, porque durante 3 anos eu pertenci a esse movimento esquerdista, tá certo? Ajudei a promover um bando de filha da puta. E depois eu me arrependi. Mas fiquei quieto durante muito tempo. Eu fui reclamar disso 20 anos depois, tá certo? Não devia ter feito isso. Então, desta parte da minha biografia, eu tenho vergonha, já expliquei isso várias vezes. Mas vamos dizer, mas da desgraça geral do Brasil, eu não posso ter vergonha nenhuma, porque eu realmente, a minha ajuda foi muito pequena nisso aí. E eu creio que aquilo que eu tenho feito pela educação de milhares de brasileiros desde há muitos anos, já compensou, espero eu que tenha compensado pelo menos parte do mal que eu fiz entre os 17 e 21 anos, né? Mais ou menos. Tá certo? Então não tem essa desculpa de que eu era um jovem idealista. Eu nunca vi um jovem idealista. O que eu vi na minha vida é muito jovem vaidoso, acreditando que ele tem a capacidade de reformar o mundo à sua imagem e semelhança, e que o maior problema do mundo é que todo o poder não está na mão dele. Gente militante de esquerda eu só vi assim. Ele é militante de todos esses movimentos. Esse pessoal assim é tão burro, que eles não percebem que hoje em dia todos os movimentos de protesto do mundo, de reivindicação e de minorias, todos, sem exceção, estão instrumentalizados pela elite globalista e trabalhando para o aumento do poder dela. É só você rastrear, assim, fazer a pergunta de onde vem o dinheiro. Você vai lá no site do David Horowitz, Discover the Network. Então você vai ver que tem lá um movimento para salvar as focas não sei aonde. Daí você vai ver de onde vem o dinheiro, vai rastreando, chega no George Soros, chega na turma do Bilderberg, é sempre a mesma coisa, porra. Então, olha, direitos da mulher, direitos gaysistas, direitos dos animais, direitos disso, direito daquilo. Quando você vai rastrear, é tudo a mesma coisa. Esse pessoal está todo trabalhando para a tal da nova ordem mundial, porra. Todo mundo são um bando de trouxa. Eu sei que isso às vezes é uma revelação tão traumática que o sujeito fica sabendo disso. É assim, meu mundo caiu, ele entra numa depressão e estoura os miolos. Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, tá certo? Mas você tem que enfrentar a verdade da sua vida, meu filho. Não é isso? Quer dizer, quem você está ajudando, tá certo, com as suas ações. Não é isso? Correto. Então, aí sim o sujeito tem que ter vergonha, porque colaborou ativamente. Não durante 3 anos, que nem eu, mas às vezes durante 30, 40 anos. Por exemplo, agora eu não acabei de explicar, examine o conceito de socialismo na sua materialidade e você verá que o socialismo jamais pode aumentar a liberdade, a dose de democracia. É impossível. Né? Mas, se o sujeito quer apostar, vamos dizer, se ele está encantado por uma figura de linguagem, então ele continua lutando por aquilo, os efeitos serão sempre diferentes daquele que está pretendendo. Quando ele descobre isso, fomos traídos, fomos enganados, a coisa se desviou, fala, não é, é a lógica interna do conceito quando se torna realidade. Tá entendendo? Então eu falava, não tem nenhum motivo. Primeiro, o Brasil não é um projeto, eu não participei da elaboração de nenhum projeto chamado Brasil. O Brasil é resultado de milhões de processos sociais históricos convergentes, tá certo? E impremeditados. Eu não participei de nada disso. Por que eu deveria ter vergonha? Né? Nem vergonha, nem ódio, nem coisa nenhuma. A gente apenas lamenta o estado do Brasil. Porque o estado do Brasil é muito pior do que vocês imaginam. Quando você vê, por exemplo, o debate político aqui nos Estados Unidos, compara com o que no Brasil se chama debate político, é uma coisa de você chorar. Você quer ver um exemplo? Agora saiu aqui, né, uma nota do Foro de São Paulo dizendo que havia 2 agentes fascistas infiltrados, né, que são, vamos dizer, agentes de uma perigosíssima publicação brasileira de extrema direita. Vocês sabem quem eram? Os caras 2 repórteres da Veja. Quer dizer, no momento onde a Veja já começa a se qualificar de extrema direita, você vê que a margem de direitismo admissível diminuiu ao ponto de se tornar infinitesimal. A Veja não é direita de maneira alguma, a Veja é apenas às vezes antipetista, tá certo? Mas culturalmente, na esfera moral, cultural, etc., você sempre está apoiando o pessoal da esquerda e promovendo a turma da esquerda o tempo todo, tá certo? Então,
Quer dizer, se mesmo essa social-democracia rala, né, tipo tucana, se isso aí virou extrema-direita, quer dizer, a direita está proibida no Brasil, tá certo? E a uniformidade ideológica comunista está implantada, e as pessoas aceitam isso. Porque como o processo é lento, as pessoas vão se acostumando com os novos padrões de julgamento da realidade e elas vão mudando juntos sem perceber. E isso já aconteceu no Brasil. Claro, isso está muito longe de acontecer nos Estados Unidos. Aqui que é de esquerda, que é de direita, né? Como em todo lugar do mundo, tá entendendo? Exceto nos países comunistas e no Brasil. Agora, a América Latina vai ficar todinha assim. Ou seja, eles estão realmente implantando o sistema de poder comunista em toda a América Latina e tem gente ainda acreditando, tá certo, que é uma concorrência democrática. É concorrência democrática na qual o sujeito que leva o rótulo de direitista e até de extrema direita tem que fazer tudo que os comunistas mandam. Você não viu essa semana o prefeito Kassab mudando o nome de um viaduto, que é o nome de um general, né, do tempo do governo militar? Mudou a pedido do PCdoB. Nem por isso a turma vai deixar de chamar o Kassab de extrema-direita, por mais que ele sirva essa gente, por mais que ele se curve e se ajoelhe na frente deles. Então isso quer dizer que a dose de oposição admissível está diminuindo quase nada. Eles não querem nenhuma voz contra, nenhuma. Você vê, eu mesmo, eu não estou ligado a nenhum partido político, não tem nenhuma ONG por trás, não tem nenhum movimento, nada, é apenas um indivíduo dando a sua opinião, né? E tem gente que acha, não, esse cara é muito perigoso, tem que tirar ele da jogada. Quer dizer, uma voz, um cara sozinho falando é perigoso demais para eles. Então isso aí é o totalitarismo mais opressivo, mais descarado que já houve. Isso já está implantado no Brasil e as pessoas acham isso normal e chamam isso de democracia. Por quê? É o negócio da rã na panela, quer dizer, o processo foi lento, as pessoas vão, à medida que as novas situações vão se implantando, os padrões para julgá-las também vão mudando junto com elas. Peraí, tem mais alguém aí na linha. Quem é? Otávio de Itajubá, tudo bem? Quem é? Otávio de Itajubá, Minas Gerais. Otávio de Itajubá, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Tudo bem. Duas perguntas rapidinho. Queria que o senhor comentasse qual que é o papel da família real britânica nessa nova ordem mundial. E comentasse também sobre o livro Máfia Verde, um livro já antigo. Olha, a família real como um todo eu não sei, tá certo? Mas o príncipe Charles, eu tenho certeza absoluta que ele é um servidor do Islã. Tá certo? Eu sei isso aí, vamos dizer, por certo modo, por informação direta, quer dizer, ele foi discípulo de um sheik islâmico durante muito tempo, e a relação discípulo e mestre no esoterismo islâmico é relação de obediência total. Não importa se o cara é príncipe, multibilionário, general, não interessa. Tá certo? Então ele foi discípulo desse sheik por mais de 20 anos. E a gente vê pelas atitudes públicas dele, são atitudes de franca proteção ao Islã. Tá certo? Então, isso quer dizer que aí houve uma área de convergência, uma área de colaboração entre dois grandes esquemas globalistas, o esquema ocidental, os Bilderberg, e o Islã. Eles têm áreas de convergência como eles têm áreas de disputa e áreas de conflito. São três grandes esquemas, o russo-chinês, o islâmico e o ocidental. Esses três têm áreas de colaboração e áreas de disputa. Um ponto em que todos eles estão de acordo é o seguinte: a total eliminação do cristianismo da face da terra. Isso aí é o que tem de comum entre os três. Tá certo? Então, o que virá depois? Bom, depois é que vai começar o pega para capar. Né? Agora, eu garanto para você o seguinte, que dos três, aparentemente o mais poderoso é o ocidental, porque ele tem mais dinheiro. Tá certo? Mas quando é que vocês vão entender? O dinheiro em si mesmo ele não é poder, ele é um meio de conseguir poder. Tá certo? Mas se você não o transforma em poder imediatamente, tá certo? Às vezes pode passar o prazo e você fica com o seu dinheiro, e o dinheiro só serve para você ser assaltado. Então, por exemplo, se você quiser destruir a elite russo-chinesa, é impossível. Você não chega nela. Se você quiser destruir a elite mandante do Islã, você também não chega, porque ela é quase clandestina. Até ela é uma multidão de sheiks reunidos lá vamos dizer, em grupos esotéricos, e a trama do poder é muito complexa. Pois se você quiser destruir a elite ocidental inteira, você solta uma bomba na reunião do grupo Bilderberg, pronto, acabou a elite. Então, quer dizer, eles estão muito mais expostos, essa elite ocidental está muito mais exposta
Embora tenha gente que chama o poder secreto, fala, não estou vendo poder secreto nenhum, está tudo na nossa cara, tá certo? A gente sabe o nome de todo mundo, né? Apenas, vamos dizer, não são pessoas que exercem cargos oficiais. Eles põem os trouxas, os seus agentes, para, né, ocupar cargos oficiais. Então, mas são pessoas conhecidas, então eles estão tremendamente expostos, coisas que, por exemplo, a KGB não está exposta de jeito nenhum, não é isso? E a rede dos potentados islâmicos, que decide realmente o curso das coisas, também não é. Você não pensa que é a Ahmadinejad que está decidindo essas coisas, de jeito nenhum. A trama do poder no mundo islâmico é muitíssimo complicada. Então esse aqui é o negócio. Agora, tem um assunto que eu preciso falar, não posso deixar de falar, que é o assunto da semana, que é os resultados da comissão de inquérito do xerife Joe Arpaio a respeito da certidão de nascimento do Barack Hussein Obama. Na primeira sessão, que foi uns meses atrás, eles diziam que havia uma grande possibilidade de que aquele documento de certidão de nascimento fosse falso, porque alguns exames, né, feitos por meios eletrônicos demonstravam que tinha havido alguma manipulação do documento. Porém, agora, eles voltaram a dizer, não é alguma possibilidade, agora é definitivamente, claramente e irrefutavelmente falso o documento. Né? Como é que eles veem isso? Porque tem contradições internas no próprio documento. Primeiro, o seu número de série é falso. E, em segundo, nos trechos que se refere ao pai do Obama, né, tinha várias ali cláusulas onde estava anotado à mão o número 9. O número 9 significava, no manual de instruções do Departamento de Saúde do Havaí na época, informação faltante. Então, quer dizer, faltavam informações sobre o pai. No entanto, essas informações estão lá. Então, por que informação faltante se a informação está lá? E segundo, onde designa a raça do pai, consta African. Acontece que o termo African só foi introduzido, vamos dizer, no linguajar popular a partir dos anos 80. Em documentos oficiais a partir de 89. Então, quer dizer, você tem uma informação extemporânea. Terceira coisa, a alta funcionária lá do hospital Capiolani, onde diz que o Obama nasceu, ela assegura que o hospital não forneceu nenhuma cópia PDF daquilo aos advogados do Obama. Então, pronto, acabou. É impossível que esse documento seja autêntico, absolutamente impossível. Então, tem a prova da fraude. Eu, desde o início desse negócio, desde a campanha de 2008, eu disse o seguinte, o único problema sério em tudo isso são os documentos do Obama. Não interessa as ideias dele, os projetos políticos, etc. Está na cara que o sujeito não é quem ele diz que é, está na cara que ele está se apresentando com identidade falsa, e está na cara que é um sujeito criminoso e que pode ser derrubado por um simples processo criminal comum, uma queixa na justiça, como uma queixa na polícia. Tá certo? Mas ninguém teve coragem de fazer isso, por quê? Porque lhes pareceu inverossímil. Falaram, um blefe alto de bar. Eu digo, mas justamente, o blefe só funciona quando é inverossímil, meu filho. Por definição. Então, aconteceu que o pessoal aí do Partido Republicano bobeou, o John McCain não quis tocar no assunto, ficou todo mundo com medo, tá certo? E, ficando com medo, aconteceu o seguinte, deram ao Barack Obama mais poder do que ele realmente tinha. Por exemplo, esse pessoal todo da grande mídia, que se recusou a falar do assunto, em primeiro lugar, é muito fácil você controlar a opinião da grande mídia, porque ela está toda na mão de apenas 6 empresas. Então 6 milionários entram em acordo. Se os 6 milionários são obamistas, pronto, acabou, não se vai falar mais do Barack Obama na grande mídia, vai aparecer só em 1 ou 2 canais, vai aparecer no rádio, vai aparecer na internet, e todo mundo vai ficar sabendo do mesmo modo, que a grande mídia não é tão grande aqui, nem tão importante. Mas tem gente que ficou com medo de mexer no assunto. Na medida que você tem medo, já é um medo preventivo. É o medo de uma ameaça que ninguém fez e que não pode cumprir. Por exemplo, o pessoal da comissão de investigação pediu que várias empresas fizessem exames técnicos da certidão de nascimento. As empresas pularam e falaram, não queremos nos meter nisso, etc, etc. Por quê? Se vocês fizerem o exame, vai acontecer o quê? O que aconteceu com o pessoal do Joe Arpaio até agora? Não aconteceu nada. O governo aqui ainda não tem meio de sair matando pessoa, botando gente no gulag, não tem esses meios. Mas se você começa a reagir como se tivesse, então você está construindo o poder tirânico preventivamente. Isso acontece no Brasil também. O pessoal tem
morre de medo do PT, como se o PT fosse onipotente. À medida que esse medo se torna institucionalizado, o PT tornou-se onipotente. Mas foram as vítimas que criaram isso. Então, é um blefe, você aceita o blefe, daí o cara que blefou ganha a partida mesmo. Né? Isso aconteceu no Brasil, também está acontecendo aqui. Alguém aqui me pede indicações de leitura sobre a reforma protestante. Tá certo? Bom, o livro principal sobre a reforma protestante ainda é um livro alemão, de um alemão chamado Heinrich Denifle, D-E-N-I-F-L-E. Existe uma tradução francesa, eu creio que existe uma tradução espanhola, chama Lutero e o Luteranismo. Esse é o principal, eu tenho esse livro aqui, mas no meio da confusão aqui não consegui localizar. Outro livro importante é este aqui, William Cobbett, A History of the Protestant Reformation in England and Ireland. Esse aqui é um clássico, Michael Davis, Cranmer's Godly Order, a Ordem Divina de Cranmer. Cranmer foi o chefe da Reforma Protestante na Inglaterra. Esse é um livro da mais alta importância. Tudo que Michael Davis escreveu, inclusive escreveu depois um livro sobre o Concílio Vaticano II, tudo extremamente importante. E esse aqui, que é o outro clássico, The Revolution of the Saints, A Study in the Origins of Radical Politics, de Michel Walzer, W-A-L-Z-E-R. Eu lamento não poder indicar nenhum livro em português, porque, como você sabe, o nosso mercado editorial está atrasado em aproximadamente 70 anos. Isso é uma coisa incrível, porque o efeito que isso dá é dos mais cômicos. Porque, por exemplo, outro dia eu disse aí assim, toda a história das origens da ciência moderna é tudo empulhação. Não foi nada disso que aconteceu, tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que não, a ciência moderna, a razão e as luzes, né, expulsaram a superstição, a astrologia, a alquimia, etc., etc., e criaram uma nova era de ciência e racionalidade. Isso é absolutamente falso, absolutamente falso. O que eu estou dizendo é resultado, assim, vamos dizer, de estudos que eu fiz em livros publicados nos últimos 70 anos, que maciçamente confirmam essa tese. Como ninguém no Brasil lê esses livros, então a minha afirmação parece chocante. E daí o sujeito, baseado naquela informação que ele recebeu na faculdadezinha de fundo e quintal que ele frequentou, ele diz, esse cara não entende nada, ele só lava analfabeta, aquela hora que ele está falando, só fala coisa absurda. Então, assim, é o provincianismo, o analfabetismo cria um novo critério de julgamento. Isso no Brasil está institucionalizado. Né? Então, não teve outro dia aquele rapaz que veio me informar da existência das geometrias não euclidianas? Não tem o outro que veio me informar, falando, não, você não entende nada de política latino-americana, você tem que ler o Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. É um livro que a gente lia quando tinha 17 anos, um livro feito de besteira. Ele me dá uma informação atrasada de meio século, como se fosse a grande novidade, quer dizer, uma informação que já está mais que desmentida, desmoralizada, mas para ele é novidade. Por quê? Porque o professor indicou esse livro na faculdade. A autoridade que os professores de faculdade hoje têm sobre os alunos é uma coisa incrível, 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 incrível. Quanto mais analfabeto o professor, mais a palavra dele é tomada como coisa final. Então, assim, não se falou disso da minha universidade, então não existe. Quer dizer, que se criou, vamos dizer, uma ilusão, uma espécie de campo de avestruzes, com um monte de buraco para botar as cabecinhas, tá certo? E a total ignorância do assunto tornou-se o critério supremo de julgamento de tudo. Como esse critério, vamos dizer, é aceito assim, por aquelas comunidadezinhas, que para esses indivíduos, esses meninos são um mundo, você imagina um garoto que vem de um meio de classe média pobre, então, entra na universidade, ele acredita que ele entrou em Atenas. Né? Aquilo para ele representar a cultura. Né? Então, se a informação que não chegou naquele meio não existe, é irrelevante ou é falsa. E as pessoas acreditam nisso. E a função da universidade hoje é esta, é tapar o acesso das pessoas à grande cultura do mundo. Né? Daí que, outro dia chegou aqui a informação, 38% dos alunos de faculdade no Brasil não sabem ler nem escrever. E, no entanto, o governo cobra imposto para manter essas porcarias. E ele criou essas faculdades para isso, meu Deus do céu. Para todo mundo seguir o modelo Lula. Né? Então,
Vamos lá. Tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim. Da Irlanda, aqui, né? Irlanda. Da Irlanda? Oi, professor. Tudo bem? Querem? Como é o seu nome? Professor, eu achei aqui na internet um texto de São Leonardo de Porto Maurício. Sim. Esse texto se chama Pequeno Número daqueles que são salvos. Sim. Eu estava lendo esse texto desse São Leonardo de Porto Maurício, que é um franciscano, e ele fala que realmente a população é realmente para poucos. Assim. Ele dá exemplos de quando um certo santo morreu, 30 mil pessoas morreram no mesmo tempo que ele. Dois foram para o céu, 3 foram para o purgatório, o restante foi para o inferno. Entre 60 mil, 2 são salvos. Confere, senhor. Não tenho a menor ideia. Né? Eu não estou nomeado para o tribunal do juízo final, tá certo? Nem mesmo como testemunha. Eu vou estar lá apenas na condição de réu, como todos nós. E espero me safar na hora H. Não por meus méritos, mas pela misericórdia divina. É isso que nós devemos esperar. Agora, fazer o cálculo, realmente é uma coisa assim, né? Impossível. Porque Jesus disse, fazer isso por vós e por muitos. Ele não diz por poucos. Ele diz que não é fácil, mas ele diz que é por muitos. O que ele quer dizer com muitos? Como é que eu vou saber? De qualquer modo, eu vou procurar esse escrito de São Leonardo. Vamos ver. Ok, obrigado, professor. Obrigado, eu. Bom, nós estamos aqui já quase chegando ao fim. Mas para você ter ideia da diferença entre a luta política no Brasil e aqui nos Estados Unidos, você vê aqui a cadeia de loja J.C. Penney começou a apoiar o movimento gaysista. Então, muita gente aplaudia, achou legal. Vamos. A outra metade não gostou. Resultado, as ações da J.C. Penney caíram para metade do valor. Isso quer dizer que aqui os dois lados, em qualquer circunstância, têm meios de luta. Ainda que a um deles seja sonegado o acesso à grande mídia. Porque aqui a grande mídia não é grande. Aqui, quando uma televisão alcança 3% da audiência, é uma grande vitória. No Brasil, não. A Rede Globo tem 70%. Quer dizer, um fenômeno como a Rede Globo jamais existiu no mundo. Então, quer dizer, no Brasil está num estado de uniformidade verdadeiramente soviético. Já alcançou esse ponto. E as pessoas ainda não se tocam. Por quê? Porque eles estão chamando isso de democracia e os idiotas acreditam. E também tem sempre a psicologia do senta que o leão é manso. Quer dizer, a gente fica com medo de ver como a situação é grave, então ele cria um discurso histérico tranquilizante, né? Com aquele sorrisinho aterrorizado na boca. Diz, não, está tudo bem. Tá, né? E assim vai. Agora, para vocês verem também os efeitos do passar do Barack Obama na presidência, de 2008 até agora, o número de pessoas que se inscreve no Social Security para receber auxílio doença é maior do que o número dos que estão procurando emprego. O crescimento dos empregos foi um crescimento negativo, foi menos 1,3%. Agora, o crescimento do pessoal na fila do Social Security, vupt, né? E ainda tem gente que duvida que o Barack Obama está lá para destruir o país, né? Que é a coisa mais óbvia do mundo. Então, bom, mais informações sobre esse caso do Barack Obama virão nos próximos programas. Aqui um aluno me pergunta, ele quer fazer o curso de História e se eu recomendo algum. Eu digo, olha, eu estou fora do Brasil faz 7 anos, eu não tenho ideia, mas eu duvido que algum curso tenha melhorado nesse ínterim. A minha filha Inês, que cursou História na USP, ela diz, olha, o curso não chega a ser mal, mas ele é puramente rotineiro, não há nenhum incentivo à busca de conhecimento. É apenas, vamos dizer, a rotina, aquele arroz e feijão. A atividade verdadeiramente intelectual não há nenhuma. Isto na USP, que era tido como a melhor. Agora, para aqueles, antes de terminar o programa, para aqueles que querem vir estudar nos Estados Unidos, eu recomendo 2 publicações. Choosing the Right College, publicado pela EASY, Intercollegiate Studies Institute, né, com prefácio do economista Walter Williams. Recomendo enfaticamente este guia, tá certo? Onde mostra assim, a realidade, não é pela fama
publicitário das escolas, no que realmente está se passando lá dentro. E para aqueles que são católicos, Chosen a Catholic College. Publicado aqui pela Cardinal Newman Society. Então aqueles que querem vir estudar nos Estados Unidos, não façam antes de dar uma consultada nestes dois livros. Tá certo? Então, muito bem, estou feliz de que o episódio John Willis tenha sido mais ou menos esclarecido, porque ainda falta descobrir quem foram os desgraçados. Tem um leitor, Cristiano Schulter, que me informou, nós sabíamos da existência de um grupo de trolls ali do Paraná, que é especialista nisso. Então lança mensagens falsas, tá certo? Ou de um direitista contra o esquerdista, ou do esquerdista contra o direitista, para queimar um dos dois e manipular a coisa toda. Note bem, esse negócio de mensagens falsas é de fato muito comum. Mensagens falsas em meu nome já foram mandadas até para mim. Eu recebo o e-mail com o meu próprio endereço, dizendo um monte de besteira. Uma vez colocaram mensagens de cunho nazista no site Mídia Independente no meu nome. Daí eu, evidentemente, avisei. Mas olha, falsificar o meu e-mail é uma coisa. Agora, falsificar o e-mail do governo federal precisa muita cara de pau. Quer dizer, então eu imagino que foi realmente esse grupo, essa quadrilha do Paraná, ou outra similar. Porque para correr esse risco, só quem já está totalmente ferrado, mesmo não conta com mais nada. Está tudo perdido de meio. Né? Um farsante comum só faria isso se estivesse fora do seu juízo perfeito. Né? Mas ainda algum dia talvez saberemos quem foi que enviou esta coisa. Então muito bem. Por hoje é só, até a semana que vem, muito obrigado.